Pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo. Bom, hoje eu quero falar de um assunto bem importante que é a sabedoria judaica. A Bíblia, eu sempre gosto de dizer isso, ela não deve nada para os grandes livros da literatura oriental e ocidental. A Bíblia não deve nada a Virgílio, não deve nada a Homero, a Hesíodo, não deve nada a Camões, a Shakespeare, a Goethe, não deve nada a Dostoiévski, a Machado de Assis. Não que esses autores não sejam importantes, são. A gente tem que ler esses autores porque esses autores aguçam a nossa imaginação, aquilo que Aristóteles chamava de fantasma, né? O nosso lado virtual, o nosso lado subjetivo, a nossa consciência, que é uma consciência intencionalizada na realidade, né? Então existe aí dentro do quadrante, né, o eu, o now e a realidade micro e macro. A realidade micro e macro, o micro, entendendo esse micro numa perspectiva que o filósofo Ortega y Gasset chamava de circunstância. Eu sou eu e minha circunstância. Eu sou eu e minha micro-realidade. É a partir da micro que temos percepção, isso os filósofos buscam, né? Temos a percepção do macro. Bom, quando a gente olha para a realidade tentando ler a realidade a partir das estruturas essenciais, das estruturas ontológicas, das estruturas que fundamentam para todo sempre o mundo dos seres. Isto é, quando Platão olhou para o mundo ontológico, o mundo das essências, ele tentou fundamentar, buscar aquilo que é eterno. Quando Aristóteles olhou para o mundo das coisas, também, claramente, existe aí uma diferença. Aristóteles é mais metodológico, vamos dizer, mais científico, vamos dizer assim, se é que a gente pode usar aqui, já sendo anacrônico, né? Platão não tanto, Platão é um filósofo poeta, mas não deixa de ser um filósofo das totalidades, um filósofo que olha para a realidade. Então, quando a gente olha para a metafísica, que busca um dos princípios da metafísica é a ontologia geral, é olhar para a realidade das coisas, eu sempre gosto de entender que a mítica ou as religiões podem sim contribuir para a filosofia. Eu sempre defendi que o primeiro ser a filosofar, entendendo aqui a partir da baixa crítica, isso deve ficar evidente aqui para quem não acredita nas escrituras, mas a partir da baixa crítica, quando a gente faz uma leitura de Gênesis capítulo de número 3, a gente observa no versículo 9 que o primeiro ser a filosofar na história humana, a partir dessa perspectiva bíblica, literária, baixa crítica, é justamente o Deus de Israel. O Deus de Israel olha para o homem adâmico e diz: onde estás? Então aqui está a grande pergunta filosófica, antropológica, que perpassa todo ser quedal, todo ser em desordem. Então quando a gente olha para a Bíblia é um livro de literatura. Nós acreditamos que a Bíblia ela tem todo um conteúdo religioso, teológico, isso é autoevidente para a tradição católica, a tradição protestante. Sim, isso é autoevidente. Mas a Bíblia é um livro teodramático. É um livro de dramas narrativos, que fundamenta nossa imaginação. Consequentemente, temos que falar da Bíblia como um texto, um livro de literatura. Isso não é excluído das Escrituras. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho para a Bíblia, em especial para a sabedoria judaica do Antigo Testamento, a gente pode encontrar ali princípios vetoriais que fundamentam um olhar para a realidade. Eu, por exemplo, eu sou um discípulo aí de 3 filósofos, né? Seria uma trindade da filosofia quadrante, que é o Mário Ferreira dos Santos, simplesmente o maior filósofo que o Brasil já teve, o Aristóteles, simplesmente o maior filósofo do Ocidente, e o Hermann Doivre, que na minha opinião é o maior filósofo cristão. E aqui eu digo filosofia. Eu acredito que São Tomás de Aquino tem conteúdo filosófico, claro, ele faz filosofia, mas a filosofia dele é uma filosofia mais teológica. Então é uma filosofia teológica, assim como Agostinho, é uma filosofia teológica ou uma teologia filosófica. Mas de fato, o Doivre ele fez aquilo que o Aristóteles propôs a fazer, metafísica, de fato, metafísica. E o Doivre fez isso de modo cristão, de modo autoevidente. Então eu acredito que por isso ele é o maior filósofo dentro do contexto cristão. Entendendo aqui a questão da metafísica, entendam isso. Então quando a gente olha para o Antigo Testamento, eu em especial, eu observo que ele existe sim sabedoria judaica para a gente olhar para a realidade. E aqui já discordando do Doivre, ele escreveu um livro, na verdade foi os seus discípulos que pegaram seus textos, né, e transformou em um livro, que eu acabei de esquecer o título do livro, está em inglês. E nesse livro ele diz que não se pode tirar ideias filosóficas da Bíblia. Eu discordo de Doivre, porque sim, é possível tirar ideias filosóficas da Bíblia. Aí eu coloquei uma citação aí do Agostinho, ou melhor, João Calvino, né? João Calvino vai dizer:
Os filósofos são ambiciosos e, por conseguinte, objetivam uma clareza extraordinária e uma engenhosidade hábil. Porém, a escritura tem uma bela precisão e uma certeza que excede todos eles. Isso é fato. Então, peraí, é possível olhar para a Bíblia filosoficamente? É possível olhar para a Bíblia com conteúdo filosófico? Fazer metafísica com as escrituras abertas? Sim. Aqui eu estou muito mais próximo do Gordon Clark, do escrituralismo, do que da filosofia cosmonômica do Doiver. Isso é bem interessante. Eu sou um doiverdiano, mas tem algumas percepções aí de Doiver que eu tenho mudado nos meus estudos. E uma delas justamente é essa. Gordon Clark dá muito mais base para mim na filosofia quadrante, na metafísica da filosofia quadrante, do que o próprio Hermann Doiver, que não acreditava na possibilidade de tirar ideias filosóficas das escrituras. Discordo do Doiver, estou no lado do escrituralismo aqui. Por quê? Porque eu fundamentei aí, e aqui aparece agora a influência mário ferreiriana da filosofia concreta, da Mathesis Megiste, do Mário, um grande filósofo, na minha opinião, um dos maiores filósofos do século XX, se não o maior filósofo do século XX. Se colocar, por exemplo, muita gente fala que é o Heidegger. O Heidegger é o maior filósofo do século XX. O Heidegger, perto do Mário Ferreira dos Santos, vira uma criancinha. Essa é a grande verdade. Então, quando eu olho para as escrituras, percebendo aquilo que o Mário chamava de dualismo antinômico, eu não vou explicar isso aqui, percebendo a lei da oposição, né? Toda unidade possui, consequentemente, uma lei de oposição, até chegar à década, né? Até chegar à unidade transcendental, que é o ser supremo, simples, que eu traduzo aí como a trindade. Lidando aí com a ideia de oposição, que a realidade possui uma dualidade antinômica, eu percebi que, a partir do motivo base de criação, que é a de redenção, e eu gravei um episódio falando justamente desse assunto, que a redenção não é algo dado, é sempre um a priori, uma posteriori, melhor dizendo, né? No coração, não é um a priori. Entendendo isso, eu vou entender que a criação e a queda são duas realidades, vamos dizer assim, são duas dualidades, são dois vetores antinômicos que estão dados aí. Criação e queda. Aí eu traduzi isso como ordem e desordem. E então é a partir dessa ordem e desordem que eu fundamentei a partir das leituras dos textos bíblicos do Antigo Testamento em especial. Claro que tem alguns textos do apóstolo Paulo, João, etc. Mas eu estou olhando justamente para o Antigo Testamento, que eu olhei justamente e criei aí, vamos dizer assim, na verdade não criei, né? Apenas captei a partir das escrituras. Mas eu sistematizei aí 12 vetores, que são 12 vetores eidéticos. Eu vou explicar isso. Eidético é um termo que vai aparecer no Russell, e Russell vai traduzir o termo eidético aqui como um princípio essencial, de essências. Que alguns podem traduzir como ontologia, mas na filosofia quadrante, antes de eu falar de qualquer sistema ontológico, eu tenho que falar desse princípio eidético. Por isso que eu sou bem, aqui eu estou falando que eu sou bem escrituralista, no sentido clarkiano, porque Gordon Clark tinha essa perspectiva de ter o a priori bíblico, né? O ponto de partida bíblico. E é nesse sentido que eu estou partindo. E olha que eu não sou fundamentalista. Então, quando eu olho para as escrituras e vejo, metafisicamente, 12 vetores eidéticos, eu estou construindo primeiro esse ponto de partida, por isso que eu vou chamar de alfa e ômega, para depois fazer análises ontológicas. Por exemplo, eu tenho pensado em uma ideia de os 10 mandamentos da filosofia quadrante, que é uma síntese, não é nada novo, não é nada extraordinário, é uma síntese entre as ontologias, e aqui eu sei que a galera reformada, a galera tomista e a galera do próprio Mário Ferreira dos Santos pode não concordar, e tudo bem, também não estou aqui para agradar todo mundo, mas eu peguei aí a ontologia do Doiver, os famosos, né, aspectos modais, peguei a década sagrada, que é a simbologia do número 10, que reverbera no pensamento ontológico do Mário Ferreira dos Santos, e peguei as categorias, que são 10 categorias aristotélicas, que começa na substância, aí vem, vamos dizer, as subcategorias, né? Então, eu juntei tudo isso, só que antes de falar disso, antes de juntar tudo isso naquilo que eu chamo de os 10 mandamentos da filosofia quadrante, eu preciso falar dos 12 vetores eidéticos de ordem e desordem, criação e queda. Por quê? Porque existe um transcendente, isso é auto-evidente na filosofia quadrante. Existe um transcendente. Esse transcendente aqui, eu não vou explicar isso, mas eu tento unir aí, eu gosto de brincar que eu uno Kant com Moisés, porque o princípio elementar do Kant de numênico ou numenal é bem importante para mim aqui. Eu vejo problemas nesse conceito do Kant da incognoscibilidade da realidade, né?
Mas é possível pegar esse conceito e reverberar naquilo que eu chamo de o primeiro princípio quadrante, que é, no meu caso, o Deus Trino. Então o Deus Trino ele é incognoscível, ele é um ser que foge da nossa racionalidade. É claro que ele se revelou em Cristo Jesus, se revelou nas Escrituras, se revelou naquilo que eu chamo de o quadrilátero projetivacional, que eu gravei um vídeo também falando sobre isso. Então, existe o transcendente, e esse transcendente transcendentizou-se. Aí vai aparecer aqui os neologismos, né? Então, aqui começa a filosofia quadrante. O primeiro vetor idético é justamente esse, o transcendente, vetor de ordem, né? O transcendente transcendentizou-se. Se fosse usar uma linguagem aqui do Barth, né? Que é uma linguagem do Rudolf Otto, que é outro pensador, que Barth reverbera e se populariza com o Barth, essa ideia, mas é uma ideia vinda do Rudolf Otto, que é a ideia do Deus totalmente outro que se revelou em Cristo Jesus. Aí, filosoficamente, olhando para o Antigo Testamento, eu digo que existe um transcendente que transcendentizou-se. O termo transcendentizar-se, aqui no meu linguajar, é uma ideia de se esparramou. Não só sobre a realidade, mas sobre tudo. Sobretudo aqui no sentido antropológico, o eu e o outro, né? Que a filosofia quadrante é isso. Existe um Deus, existe o eu, existe a realidade micro e macro e o outro. É um quadrante. Tudo dentro disso, nada fora disso. E falar do transcendente que transcendentiza-se é falar dos outros vetores. Aí eu coloquei, né? O imanentizar-se, o aliacionalizar-se, o confrontacionalizar-se, até chegar no ocultamentalizar-se. Eu estou falando sobre isso lá no Spotify, se você querer dar uma analisada, vá lá e escuta os podcasts. Estou falando justamente sobre esse assunto. Os 12 vetores eidéticos que advêm das Sagradas Escrituras. Então, sim, é possível, aqui discordando do Doiver, que não acredita que é possível tirar ideias filosóficas da Bíblia. É sim possível. Gordon Clark estava correto. Temos que filosofar a partir das Escrituras. E como eu tinha dito, eu não sou fundamentalista. Sou um neo-ortodoxo. Para a galera fundamentalista, os neo-ortodoxos são liberais, né? Loucura. Mas, quando a gente olha para as Escrituras e vê o pensamento do Clark, a gente vê que Clark estava certo. É possível filosofar. De fato, fazer metafísica. Não teologia, não é teologia. Aqui não é teologia, não é nenhuma teologia filosófica. Alguém poderia dizer, é teologia filosófica, filosofia da religião. Não, é metafísica. Por quê? Porque são 12 vetores, que eu chamo de vetores eidéticos, o termo eidético aqui advém do Russell. São 12 vetores eidéticos, que são uma espécie aqui, metafisicamente, uma espécie de alfa e ômega. Alfa e ômega. Porque tudo começa aqui. É a partir daqui que eu vou analisar a ontologia do Mário Ferreira dos Santos, por exemplo. É a partir daqui que eu vou analisar a ontologia do Doiver, dos 18 aspectos modais, não são 15, né? São 18. É a partir daqui que eu vou analisar, por exemplo, as categorias aristotélicas. É a partir daqui que eu vou analisar todas as grandes verdades captadas. Todas as grandes verdades captadas são verdades dos Deus totalmente outros, ou seja, ele cristão, o indivíduo que captou, né? Cristão ou não cristão. Então, os 12 vetores eidéticos na filosofia quadrante é importantíssimo, porque é um ponto de partida que está reverberando aquilo que Doiver chama de motivo base, criação, queda e redenção. Né? Mas a redenção não é algo dado, é algo sempre a posteriori no coração. A questão da redenção é sempre antropológica, é no eu. Quem caiu foi eu, não foi a realidade natural. Lembra? Eu já falei sobre isso também, a partir do texto de Colossenses. Então é isso. Por isso que eu coloquei Calvino. Calvino vai dar base para isso também. A Escritura tem uma bela precisão e uma certeza que excede todos eles. E ao exceder aqui, essa é a minha interpretação de Calvino, não é negligenciar, não é jogar na lata do lixo sistemas ontológicos filosóficos verdadeiros. Não. É justamente ter esse ponto de partida. A Bíblia é importantíssima. Aqui como ponto de partida filosófico. Isso deve ficar claro. É filosofia, não é teologia. Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.